Pelas ruas de Betânia o vento sussurra baixo. Lázaro, amigo amado, luta contra a dor. Marta e Maria chamam: Jesus, vem depressa, por favor. Na tranquila aldeia de Betânia, aninhada com tanta suavidade nas encostas verdes e acolhedoras das colinas da Judéia, onde o ar sempre chegava puro, fresco e leve como um abraço do céu. O sol nascia todos os dias com uma luz dourada e quente, pintando o céu inteiro de tons vibrantes, cheios de vida e esperança. De laranja profundo que aquecia a pele, de rosa suave que tocava o coração, e de dourado brilhante que fazia os olhos brilharem de admiração, enquanto o vento suave e gentil soprava devagar, quase sussurrando segredos antigos entre as oliveiras antigas e robustas, carregando consigo o aroma doce e inebriante de flores silvestres que floresciam por toda parte, misturado ao cheiro tentador e reconfortante de pão fresco que saía quentinho, direto dos fornos de barro espalhados pela aldeia, enchendo as ruas estreitas e sinuosas com uma sensação profunda de lar, de conforto, de paz que acalmava até a alma mais inquieta. As casas de pedra e argamassa se erguiam humildes e simples, com suas portas de madeira desgastadas pelo passar dos muitos anos, pelo toque carinhoso de tantas mãos que entravam e saíam, e jardins pequenos mas cheios de vida abundante, onde as famílias cultivavam com tanto carinho figos doces e maduros que caíam pesados nas mãos, romãs vermelhas e suculentas que estouravam de sabor na boca, e ervas aromáticas que perfumavam o ar toda vez que alguém passava por perto, criando uma atmosfera de paz verdadeira, de abundância simples, e de gratidão que enchia o peito a cada respiração. Era ali que vivia uma família unida pelo amor verdadeiro e pela fé forte. Uma fé que aquecia o coração de todos como o fogo baixo de uma lareira em noite fria. Formada por Marta, sempre ativa e cheia de uma energia que nunca parecia acabar. Com mãos incansáveis que trabalhavam sem parar, que acordava bem antes do sol raiar, quando o céu ainda estava escuro e as estrelas brilhavam fracas, para preparar as refeições deliciosas com tanto cuidado e amor. Varrer o chão de terra batida até ficar impecável e macio aos pés, e cuidar de cada detalhe da casa com uma dedicação profunda, amorosa, que transbordava do seu coração generoso e servente. Ao lado dela estava Maria, de espírito sensível e contemplativo, que amava sentar-se quieta e serena em um cantinho acolhedor da casa, ouvindo as palavras de sabedoria com atenção total e reverente, com os olhos cheios de uma luz pura e brilhante que refletia a paz interior, e o coração aberto como uma flor ao sol da manhã. As verdades eternas que tocavam a alma de forma tão profunda, tão transformadora, que mudavam para sempre a maneira de ver a vida. E entre elas, Lázaro, o irmão amado por todos na aldeia e dentro da família. Um homem de coração bom, fiel e generoso como poucos se vêem. Conhecido na aldeia inteira por sua gentileza sincera e sem medida, por ajudar os vizinhos nas colheitas difíceis com força, com alegria no rosto, e por sua amizade verdadeira e leal com o Mestre Jesus. Uma amizade que era como um laço de irmão, cheio de confiança, de risos compartilhados, e de momentos que ficavam gravados no coração para sempre. Eles tinham recebido Jesus muitas vezes em sua casa simples e acolhedora. Lembranças que aqueciam o peito como o sol do meio-dia em um dia frio de inverno. Momentos preciosos e inesquecíveis em que o Mestre ensinava ao redor da mesa simples de madeira, com pão partido com tanto carinho e respeito, vinho compartilhado em copos humildes mas cheios de significado, e palavras que tocavam a alma como uma brisa refrescante e cheia de vida, trazendo paz ao coração de quem ouvia, curando feridas invisíveis, e acendendo uma luz que nunca mais se apagava. Lázaro ria com as histórias do Mestre, com uma risada calorosa, contagiante, que enchia a casa toda de alegria pura e genuína. Marta servia com alegria no olhar e no gesto, movimentando-se com graça e dedicação, e Maria se sentava aos seus pés,
absorvendo cada ensinamento como água viva que saciava a sede mais profunda da alma, que matava a fome espiritual e deixava o coração transbordando de gratidão. A vida fluía assim, cheia de paz profunda e esperança radiante que iluminava cada dia como o sol da manhã. Até que um dia, sem aviso nenhum, sem um sinal prévio, a sombra escura e fria da doença caiu sobre a casa como uma nuvem pesada que escurece o céu de repente, trazendo um frio que se instalava no peito de todos. Lázaro começou a sentir um mal-estar sutil no início, um cansaço estranho que pesava nos ombros como um fardo invisível e teimoso. A febre que subia devagar, como fogo baixo que ganha força aos poucos e queima por dentro. O corpo que enfraquecia dia após dia, os olhos que perdiam o brilho natural e alegre, ficando opacos e distantes, como se a vida estivesse se esvaindo lentamente. Marta notou primeiro, com o coração apertado de preocupação profunda e amorosa, enquanto preparava a sopa quente e aromática, sentindo o cheiro familiar das ervas, e via o irmão deitar-se mais cedo que o normal, com o rosto pálido, cansado, e uma fraqueza que já se via nos movimentos. Maria ficou ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão com carinho terno e afetuoso, sentindo o calor da febre na pele dele, orando em silêncio profundo, com lágrimas que se formavam nos olhos, pedindo a Deus por cura com toda a fé do seu coração sensível e devoto. Os dias seguintes foram de angústia crescente que apertava o peito de todos como uma mão invisível. A febre que não baixava de jeito nenhum, que queimava como brasa viva, a tosse que ecoava pela casa simples como um som doloroso e repetitivo. As forças de Lázaro que se esvaíam como areia fina entre os dedos, deixando todos angustiados, com o coração pesado e cheio de perguntas silenciosas. A aldeia inteira comentava baixinho nas ruas estreitas, com vozes cheias de compaixão verdadeira. Vizinhos bondosos traziam ervas medicinais frescas colhidas com cuidado, e orações sinceras que saíam do fundo do coração, mas nada parecia ajudar a melhorar a situação. E o peso da preocupação só aumentava, com o coração pesado de amor e desespero misturados de forma tão intensa. As irmãs tomaram a decisão corajosa. Enviaram um mensageiro urgente e rápido até Jesus, que estava do outro lado do Jordão, ensinando as multidões com sabedoria divina e poder que ninguém mais tinha. A mensagem era simples, mas carregada de fé profunda e esperança que não se apagava. Senhor, aquele a quem amas está doente. E elas esperavam, com os olhos voltados para o caminho poeirento que serpenteava pelas colinas, confiantes de que o Mestre viria logo, trazendo alívio e cura como sempre fizera em outras ocasiões de dor. As horas se estendiam longas e cheias de ansiedade que fazia o tempo parecer mais lento. O sol se punha e nascia novamente no horizonte distante, pintando o céu de cores diferentes a cada dia, enquanto a casa se enchia de orações sussurradas com devoção sincera, de lágrimas contidas que escorriam silenciosas pelo rosto, e de uma esperança que brilhava como uma lamparina fraca, mas constante, na noite escura e silenciosa que envolvia tudo. Marta continuava servindo com mais força ainda, para esconder a dor que apertava seu coração como um nó, movimentando-se pela casa com determinação. Maria passava longas horas em silêncio ao lado do irmão, cantando salmos baixinho com voz suave e tremida, para acalmar o coração dele e o seu próprio, enquanto o vento lá fora parecia levar as notas para o céu. A aldeia observava com compaixão verdadeira e expectativa ansiosa, porque todos sabiam do amor especial, profundo e conhecido que Jesus tinha por aquela família querida. Cada som de passos na estrada trazia um sobressalto de esperança no peito, fazendo o coração bater mais rápido por um instante. Mas o mensageiro ainda não voltava, e Lázaro, o irmão amado, lutava contra a fraqueza que tomava conta dele de forma lenta e dolorosa. Como uma sombra que crescia devagar, o ar da casa, antes cheio de risos alegres e aromas deliciosos de comida fresca, agora carregava o peso da preocupação silenciosa que pairava no ar como névoa fria. E as irmãs se abraçavam forte, sentindo o calor uma da outra,
lembrando as palavras do Mestre sobre fé e milagres, confiantes de que ele não as abandonaria nunca, nem por um instante. A morte chega, o luto invade o lar. 4 dias se passam, a dor é sem par, mas Jesus vem para mostrar seu poder. Enquanto o mensageiro corria pela estrada poeirenta e longa, com os pés descalços levantando nuvens finas de poeira vermelha que dançavam no ar quente e seco do meio-dia. O coração dele batendo forte de urgência e esperança misturada, o suor escorrendo pelo rosto e molhando a túnica simples, o vento quente soprando contra o seu corpo cansado mas determinado. Jesus recebia a notícia com uma calma serena e profunda, uma tranquilidade que brilhava nos seus olhos como uma luz suave e constante. Mesmo no meio de tantas multidões que o cercavam do outro lado do Jordão. Mas, para surpresa de todos ao seu redor, dos discípulos que olhavam com expectativa e dos doentes que esperavam cura imediata, ele decidiu não partir imediatamente. Ficou mais 2 dias inteiros no lugar onde estava, ensinando com palavras cheias de sabedoria divina que tocavam o fundo da alma de quem ouvia, curando outros que vinham até ele com fé, com mãos cheias de compaixão e poder que restauravam corpos e corações. Como se soubesse, no silêncio do seu espírito, que algo maior, mais glorioso, mais poderoso estava por vir, um milagre que revelaria a glória de Deus de forma que ninguém jamais esqueceria. Na casa de Betânia, a condição de Lázaro piorava rapidamente e de forma dolorosa. A febre queimava como brasa viva dentro do peito dele. O corpo tremia sem parar. A respiração ficava cada vez mais fraca e entrecortada, como um sussurro que lutava para continuar. O ar da casa agora pesado com o cheiro de ervas medicinais que já não surtiam efeito. Até que, numa noite escura e silenciosa, onde até o vento parecia prender a respiração e as estrelas brilhavam fracas no céu negro, o coração de Lázaro parou de bater devagar, deixando um silêncio profundo e gelado tomar conta de tudo. Um choro alto e dilacerante encheu a casa inteira, ecoando pelas paredes de pedra e argamassa como um lamento que cortava o ar. Marta e Maria se abraçaram apertado, soluçando sem parar, as lágrimas quentes escorrendo pelos rostos inchados e vermelhos. O luto invadiu cada canto da casa como uma onda fria e pesada, que sufocava o peito, que apagava qualquer brilho de esperança que ainda restava, que transformava o lar antes alegre em um lugar de dor profunda e silenciosa. A aldeia toda se mobilizou imediatamente, com vizinhos correndo de casa em casa, com vozes baixas cheias de compaixão verdadeira, trazendo ajuda com o coração partido. Os rituais antigos foram realizados com cuidado amoroso e respeito. O corpo de Lázaro foi lavado com água fresca e mãos gentis, perfumado com óleos preciosos e ervas aromáticas que enchiam o ar de um cheiro doce e triste ao mesmo tempo. Um aroma que misturava flor de jasmim com a amargura do adeus. Enrolado com faixas de linho limpas e brancas que envolviam o corpo com delicadeza. E colocado numa tumba cavada na rocha dura e fria, com uma pedra grande e pesada rolada para fechar a entrada, selando a escuridão lá dentro com um som grave que ecoou pelas colinas. 4 dias se passaram, 4 dias longos e cheios de dor profunda que pareciam não ter fim. Dias de lágrimas constantes que molhavam o chão de terra batida. Marta andava pela casa como uma sombra silenciosa e exausta, o coração partido em 1000 pedaços, mas ainda servindo os visitantes que chegavam para consolar, com mãos trêmulas preparando chá quente e pão simples, mesmo que o apetite tivesse desaparecido. Maria se sentava no chão frio e duro, com o rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e cansados, lembrando das risadas alegres do irmão que antes enchiam a casa, das histórias que ele contava com tanto entusiasmo ao redor da mesa, das vezes em que Jesus ria com eles,
com aquela risada calorosa e cheia de vida que fazia tudo parecer leve e abençoado. O cheiro de incenso queimava devagar nas lamparinas de óleo, espalhando uma fumaça perfumada e suave que subia em espirais. O som de lamentações ecoava pelas ruas estreitas da aldeia, misturado ao vento que parecia carregar a tristeza de casa em casa. E a aldeia inteira sentia o peso daquela perda como uma pedra pesada sobre os ombros de todos. Muitos diziam baixinho nas esquinas, com vozes embargadas de emoção: se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. E as irmãs, no fundo do coração partido, guardavam a mesma pergunta dolorida e silenciosa, mesmo mantendo a fé acesa como uma chama fraca na tempestade forte. Uma chama que tremia mas não se apagava completamente. Então, no quarto dia, quando o sol já estava alto no céu azul e quente, chegou a notícia que mudou tudo em um instante, que fez o coração delas bater mais forte apesar da dor. Jesus estava vindo, ele havia decidido partir e estava a caminho de Betânia. Os passos dele já se aproximando pela estrada poeirenta. Marta, ao ouvir isso, levantou-se rapidamente, com o coração batendo forte de emoção misturada com dor profunda. Uma mistura que apertava o peito como um nó apertado. Correu ao encontro dele pela estrada poeirenta e quente, o vento soprando o véu dela, enquanto Maria ficava em casa, ainda mergulhada no luto, sentada no mesmo lugar, com o coração pesado mas agora com um fio de esperança nascendo. O ar estava quente e seco, o sol batia forte nas colinas verdes ao redor, iluminando cada pedra e cada folha com luz dourada. E quando Marta viu Jesus de longe, ainda pequeno no horizonte mas já reconhecível, as lágrimas voltaram a rolar pelo seu rosto como uma cachoeira quente e salgada. Ela se prostrou aos seus pés com reverência e amor, o chão quente tocando os joelhos dela, com a voz embargada de emoção que mal saía, e disse as palavras que guardava no peito há dias inteiros: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para ela com olhos cheios de compaixão infinita e amor profundo. Um olhar que penetrava a alma e trazia consolo mesmo na dor. E respondeu com uma voz calma e poderosa, cheia de autoridade divina que ecoava suave mas forte: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta ouviu aquelas palavras como um raio de luz brilhante no meio da escuridão mais profunda. Seu coração se encheu de uma fé nova e forte, mesmo no meio da dor que ainda apertava o peito. E ela confessou, com a voz trêmula mas cheia de convicção: Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havias de vir ao mundo. A conversa continuou ali na estrada, com o vento soprando leve e fresco agora, as oliveiras antigas testemunhando o momento sagrado e emocionante, e Marta sentindo o peso da tristeza aliviar um pouco no peito. Como se uma esperança maior, mais brilhante, mais eterna estivesse nascendo dentro dela, trazendo uma paz que ninguém podia tirar. O Mestre chega, a fé testada agora. Marta e Maria, com lágrimas que choram, Jesus consola com palavras de vida. Depois do encontro com Marta, Jesus pediu para ela chamar Maria, e Marta correu de volta para casa, com o coração acelerado, sussurrando baixinho para a irmã: O Mestre está aqui e te chama. Maria se levantou imediatamente, o rosto ainda molhado de lágrimas recentes, e correu para fora, seguida por muitos da aldeia que estavam ali para consolá-la. Quando ela chegou até Jesus, caiu aos seus pés, soluçando alto, e repetiu as mesmas palavras doloridas: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu o choro dela, viu o choro dos que a acompanhavam, e seu espírito se comoveu profundamente. Um peso de amor e dor tomou conta dele. Ele perguntou onde haviam posto Lázaro, e eles responderam: Vem e vê, Senhor.
Então, algo extraordinário aconteceu. Jesus chorou, lágrimas rolaram pelo seu rosto santo. Um choro silencioso e cheio de compaixão, que mostrou o quanto ele amava aquela família e entendia a dor humana. Os presentes murmuraram entre si: vejam como ele o amava. Enquanto outros questionavam: não podia ele, que abriu os olhos do cego, ter impedido que este morresse? Jesus, ainda comovido, dirigiu-se à tumba, uma caverna na rocha com a pedra grande na entrada. O ar ao redor estava pesado com o cheiro de óleos e flores do luto. O sol batia forte, iluminando cada detalhe da cena. Ele ordenou, com voz firme: tirem a pedra. Marta, prática como sempre, alertou: Senhor, já cheira mal, pois já são 4 dias. Mas Jesus olhou para ela com olhos cheios de autoridade e amor. E lembrou: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Eles removeram a pedra, com esforço, o som ecoando pelas colinas. E o interior da tumba se revelou escuro e silencioso. Jesus levantou os olhos ao céu, e orou em voz alta, para que todos ouvissem e crescem: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está em redor é que eu disse isto, para que eles creiam que tu me enviaste. O momento era carregado de expectativa. O vento parou, os corações batiam forte, e todos os olhos estavam fixos na entrada da tumba. Então, com uma voz poderosa e cheia de autoridade divina, uma voz que parecia vir do próprio céu e ecoava com força calma mas irresistível, que fazia o ar tremer levemente ao redor e tocava o fundo da alma de todos que ouviam. Jesus clamou em alta voz, com o peito erguido, os olhos fixos na entrada escura da tumba: Lázaro, vem para fora. O chamado ecoou pelas colinas ao redor de Betânia, atravessou o ar quente e seco do dia, penetrou a pedra grande e pesada que selava a tumba, chegou até a escuridão fria, úmida e silenciosa lá dentro. E, naquele instante sagrado e inesquecível, um milagre aconteceu, um milagre que ninguém jamais esqueceria, que encheu o ar de uma eletricidade divina, que fez os corações pararem por um segundo e depois baterem com força renovada. Lázaro, que estava morto há 4 dias inteiros. O corpo que já começava a mostrar os sinais do tempo na tumba fria. Levantou-se de repente, ainda envolto nas faixas de linho brancas e apertadas que envolviam cada parte dele com cuidado antigo. O rosto ainda coberto com o lenço branco que escondia suas feições. E saiu caminhando da tumba, com passos firmes, seguros e cheios de vida nova, como se a morte nunca tivesse ousado tocá-lo de verdade, como se a voz do Mestre tivesse chamado a alma de volta do lugar mais profundo e escuro. Um suspiro coletivo de espanto e alegria pura encheu o ar ao redor da tumba. Um suspiro que veio de dezenas de bocas ao mesmo tempo, que misturava choque, lágrimas, riso e gratidão. Marta e Maria correram para abraçá-lo com toda a força do coração partido que agora se curava. Chorando agora de felicidade pura e transbordante, lágrimas quentes e alegres escorrendo pelo rosto, tocando o irmão ressuscitado com mãos trêmulas de emoção, sentindo o calor da vida voltar ao seu corpo, o peito subindo e descendo com respiração viva, a pele quente e macia novamente, o cheiro de morte substituído pelo aroma doce de vida restaurada. A multidão ficou atônita, os olhos arregalados, as bocas abertas de admiração. Muitos caíram de joelhos ali mesmo na terra quente e poeirenta, glorificando a Deus com vozes altas e cheias de louvor. Outros correram para contar o que viram, com os pés voando pela estrada, com o coração explodindo de alegria e fé. E a fé explodiu como uma chama brilhante e incontrolável na aldeia inteira de Betânia, iluminando cada casa, cada rua, cada coração que antes estava mergulhado na tristeza. Jesus ordenou calmamente, com aquela voz serena e cheia de amor que acalmava até a tempestade mais forte: desatai-o e deixai-o ir. E as faixas foram removidas com cuidado reverente e mãos gentis que tremiam de emoção, revelando o rosto de Lázaro vivo e radiante, os olhos brilhantes e cheios de luz novamente, o sorriso de volta no rosto, um sorriso quente, familiar e cheio de gratidão,
como se a morte nunca tivesse tocado nele, como se ele tivesse simplesmente dormido e acordado ao chamado do amigo amado. A casa se encheu novamente de risos alegres e sinceros, de louvores que subiam ao céu como incenso perfumado, de festas improvisadas com pão quente que saía do forno, vinho compartilhado em copos simples, e canções de gratidão que ecoavam pelas paredes de pedra e argamassa, enchendo cada canto com uma alegria que parecia vir diretamente do trono de Deus. Marta servia com alegria renovada, com as mãos que agora tremiam de felicidade em vez de dor, movimentando-se pela casa com uma leveza que ela não sentia há dias. Maria se sentava aos pés de Jesus mais uma vez, dessa vez com o coração transbordando de adoração profunda e sem fim, os olhos cheios de lágrimas de gratidão, o peito inchado de amor e reverência que não cabia em palavras. Lázaro contava, com voz firme e clara que enchia a casa toda, o que sentira naqueles dias de escuridão, como a voz do Mestre o chamara das trevas mais profundas para a luz brilhante. Como ele tinha ouvido aquele chamado ecoar dentro da alma, puxando-o de volta com um amor que a morte não conseguia segurar. A notícia se espalhou por toda a Judéia, correndo de aldeia em aldeia, de casa em casa. Muitos creram em Jesus por causa daquele milagre poderoso e visível, e o poder de Deus sobre a morte foi mostrado de forma clara e gloriosa. Sem sombra de dúvida, para todos que tinham olhos para ver e coração para crer, aquela família, outrora mergulhada em luto profundo e escuro, agora vivia uma alegria indescritível que iluminava cada dia como o sol do meio-dia. Um testemunho vivo do amor de Cristo, que vence até a morte, que traz vida eterna para quem crê com todo o coração, que transforma lágrimas em risos, dor em dança, e sepultura em porta de esperança. E assim, em Betânia, o sol parecia brilhar mais forte e quente sobre as colinas verdes. As oliveiras antigas dançavam ao vento suave e perfumado, e os corações se enchiam de uma esperança que nunca mais se apagaria. Porque Jesus havia provado, mais uma vez, de forma tão clara, tão poderosa, tão amorosa, que Ele é a ressurreição e a vida, para sempre. Amém. Amado, Jesus está olhando para você agora. Se você ama Jesus, dê like e comente, eu amo Jesus, Ele vai ouvir. Compartilhe esta palavra com sua família e amigos hoje, porque Jesus mandou, ide e fazei discípulos. Seja a luz que leva a salvação adiante. Amém.